Capítulo 2. Conheça José. José Silva nasceu a 11 de agosto de 1914, em Laredo, Texas. Quando tinha 4 anos seu pai morreu. Sua mãe logo casou novamente. José, sua irmã mais velha e um irmão mais moço foram morar com a avó. 2 anos mais tarde tornou-se o arrimo da família, vendendo jornais, engraxando sapatos e fazendo todo tipo de biscates. À noite observava sua irmã e seu irmão fazerem os trabalhos da escola, e os dois o ajudaram a aprender a ler e escrever. José Silva nunca frequentou uma escola, a não ser como professor. José começou a deixar a pobreza para trás num dia em que estava esperando sua vez numa barbearia. Pegou alguma coisa para ler. O que pegou foi uma lição de um curso por correspondência que ensinava a consertar rádios. José pediu a lição emprestada, mas o barbeiro só concordou em alugá-la, e assim mesmo com uma condição: que José fizesse os testes e os enviasse para a escola em nome dele. A cada semana, José pagava $1, lia a lição e fazia os testes, enviando-os à escola com o nome do barbeiro. Dentro de pouco tempo, havia um diploma pendurado no salão do barbeiro, enquanto José começava a consertar rádios pela cidade, com seus 15 anos de idade. Com o passar dos anos sua oficina cresceu a ponto de se tornar uma das maiores da região, fornecendo dinheiro para a educação de seus irmãos, os recursos para que pudesse casar, e ainda $500 mil para financiar os 20 anos de pesquisas que levaram ao Mind Control. Foi outro homem com diplomas, estes porém conquistados de forma mais consciente do que o do barbeiro, que, inadvertidamente, deu origem a essa pesquisa. Esse homem era um psiquiatra cujo trabalho era fazer perguntas aos homens convocados para o corpo de sinaleiros, durante a Segunda Guerra Mundial. Você faz pipi na cama? José ficou estarrecido. Você gosta de mulher? José, pai de 3 filhos, e destinado a tornar-se mais tarde pai de 10, ficou assustado. Certamente, pensou, o psiquiatra devia saber mais sobre a mente humana do que o barbeiro sabia de rádios, então por que aquelas perguntas imbecis? Foi esse momento desconcertante que fez José se lançar a uma odisseia de pesquisa científica, que o levou a tornar-se sem diplomas ou certificados um dos pesquisadores mais criativos de nossa época. Através de seus escritos, Freud, Jung e Adler foram seus primeiros professores. As perguntas imbecis adquiriram significado mais profundo, e logo estava pronto para fazer uma pergunta. Seria possível empregar a hipnose para melhorar a capacidade de aprender de uma pessoa? Ou seja, aumentar o seu QI? Naquele tempo acreditava-se que o QI fosse algo com que a pessoa nascia, mas José não tinha tanta certeza disso. Essa pergunta teve que esperar, enquanto ele estudava eletrônica avançada para tornar-se instrutor no corpo de sinaleiros. Quando deu baixa, suas economias tinham acabado e só lhe restavam $200, com os quais começou lentamente a reconstruir o seu negócio. Ao mesmo tempo, conseguiu um emprego de meio período como professor no Laredo Junior College, onde supervisionava 3 outros professores, e onde foi encarregado de criar os laboratórios de eletrônica da escola. 5 anos depois, com o aparecimento da televisão, a oficina de José começou a dar bons lucros e ele abandonou sua carreira de professor. Sua oficina mais uma vez tornou-se a maior da cidade. Seus dias de trabalho terminavam sempre por volta das 9 horas da noite. Jantava, ajudava a pôr os filhos na cama, e quando a casa estava em silêncio estudava cerca de 3 horas. Seus estudos levaram-no a interessar-se mais pela hipnose. O que aprendeu sobre hipnose, mais o que sabia de eletrônica, e algumas notas baixas nos boletins do filhos, levaram-no de volta àquela pergunta inicial: será que a capacidade de aprender, QI, pode ser melhorada através de algum tipo de treinamento mental? José já sabia que a mente gera eletricidade. Ele tinha lido sobre os experimentos que, no início do século, revelaram o ritmo alfa. E sabia, através de seu trabalho com eletrônica, que o circuito ideal é o de menor resistência, ou impedância, porque faz maior uso de sua energia elétrica. Será que o cérebro também trabalharia mais efetivamente se sua impedância fosse reduzida? E será que sua impedância podia ser reduzida? José começou a usar a hipnose para acalmar a mente de seus filhos, e descobriu o que para muitos parecia ser um paradoxo. Verificou que o cérebro tinha mais energia quando estava menos ativo.
Nas frequências mais baixas, o cérebro recebia e registrava mais informações. O problema crucial era manter a mente alerta nessas frequências, que estão mais associadas ao sonhar acordado e ao sono, do que à atividade prática. A hipnose permitia a receptividade que José estava procurando, mas não o tipo de pensamento independente que leva a pessoa a raciocinar sobre as coisas de modo que elas possam ser entendidas. Ter a cabeça cheia de fatos decorados não é o suficiente, a compreensão e o discernimento também são necessários. José logo abandonou a hipnose e começou a fazer experiências com exercícios de treinamento mental para acalmar o cérebro, e ao mesmo tempo mantê-lo mais independentemente alerta do que na hipnose. Este raciocínio levaria a uma melhora da memória combinada com uma maior compreensão, e portanto a contagens de QI mais elevadas. O Mind Control se desenvolveu a partir de exercícios que requeriam uma concentração relaxada e uma vívida visualização mental, como formas de chegar aos níveis mais profundos. Quando foram alcançados, ficou demonstrado que o aprendizado era melhor nesses níveis do que em beta. A prova residia na notável melhora das notas nos boletins de seus filhos, no período de 3 anos em que José continuou a aperfeiçoar suas técnicas. José agora havia realizado uma coisa inteiramente nova, uma coisa muito significativa, que outras pesquisas, principalmente na área do biofeedback, mais tarde provaram e confirmaram. Ele foi a primeira pessoa a provar que podemos aprender a funcionar conscientemente nas frequências cerebrais alfa e teta. Outra grande descoberta, e igualmente surpreendente, estava por acontecer. Numa certa tarde, a filha de José foi para seu nível, para usar a terminologia contemporânea do Mind Control, e José lhe fazia perguntas sobre seus estudos. À medida que ela respondia uma pergunta, ele pensava na seguinte. Este era o procedimento normal, e até ali aquela sessão, não diferia em nada das centenas que lhe haviam precedido. De repente, a rotina foi seriamente mudada. Ela respondeu a uma pergunta que seu pai ainda não havia feito. E então outra. E outra. Ela estava lendo a sua mente. Isto aconteceu em 1953, quando a PES, percepção extrasensorial, estava se tornando um assunto respeitável para a pesquisa científica, em grande parte através dos trabalhos publicados pelo Dr. J. B. Rini, da Universidade de Duke. José escreveu ao Dr. Rini para relatar que havia treinado sua filha na prática da PES, e recebeu uma resposta desapontadora. O Dr. Rini insinuou que a menina possuía poderes psíquicos antes do início do treinamento. Sem testes da menina anteriores ao início do treinamento, não havia forma de provar nada. Enquanto isso, os vizinhos de José notaram que os filhos dele haviam melhorado notavelmente na escola. No início de seus experimentos eles estavam um tanto receosos com relação àquelas incursões no desconhecido, um desconhecido talvez protegido por forças com as quais não se devesse mexer. Contudo, o sucesso de um homem que trabalhava com os próprios filhos não poderia ser ignorado. Será que José poderia treinar também os filhos deles? Depois da carta do Dr. Rini, isto era exatamente o que José precisava. Se o que havia realizado com uma criança pudesse ser realizado com outras, ele teria conseguido o tipo de experimentos passíveis de repetição, que formam a base do método científico. Nos 10 anos seguintes, ele treinou 39 crianças de Laredo, com resultados cada vez melhores, pois aperfeiçoava suas técnicas um pouco com cada criança. Assim chegou a uma nova descoberta. Havia desenvolvido o primeiro método da história capaz de treinar qualquer pessoa no uso da PES, e tinha 39 experimentos passíveis de repetição para prová-lo. Estava na hora de aperfeiçoar ainda mais o método. Depois de mais 3 anos, José Silva desenvolveu o curso de treinamento que agora está padronizado. Ele dura de 40 a 48 horas, e é tão eficiente com adultos quanto com crianças. Até agora este método já foi comprovado por cerca de 1 milhão de experimentos, uma quantidade de repetições que nenhum cientista de mentalidade aberta pode ignorar. Estes longos anos de pesquisas foram financiados pela próspera oficina de eletrônica de José. Nenhuma universidade, fundação ou governo dispunha de fundos para um campo de pesquisa tão arrojado. Hoje em dia, a organização do Mind Control é um próspero negócio de família, cujos lucros são destinados, em sua maior parte, a novas pesquisas e à estruturação de seu acelerado crescimento.
Há centros ou instrutores do Mind Control em todos os 50 estados norte-americanos e em 29 outros países. Com todo este sucesso, José Silva não se tornou uma celebridade, nem um guru ou líder espiritual com seguidores ou discípulos. Ele é um homem simples, de hábitos simples, que fala com um leve sotaque de mexicano-americano. É um homem forte e robusto, com um rosto bondoso, que se abre facilmente num sorriso. Quem quer que pergunte a José o que o sucesso significou para ele terá como resposta uma série de histórias de sucesso. Alguns exemplos. Uma mulher escreveu ao jornal Herald America, de Boston, implorando por algum modo de ajudar seu marido, que era atormentado por enxaquecas. O jornal publicou sua carta, e no dia seguinte chegou uma carta de outra pessoa, também perguntando como acabar com esse tipo de dor de cabeça. Uma médica leu essas duas cartas e escreveu dizendo que havia sofrido de enxaquecas durante toda a sua vida, e que depois de fazer o curso de controle mental nunca mais as tivera. E você acredita que na palestra seguinte o auditório ficou lotado, absolutamente lotado? Outro médico, um psiquiatra famoso, aconselha todos os seus pacientes a fazer o curso de controle mental, porque isto lhes possibilita clarões de introspecção que em alguns casos poderiam requerer até 2 anos de terapia. Toda uma companhia de marketing foi organizada como uma cooperativa, por graduados que usaram o que aprenderam em controle mental para inventar novos produtos e conceber modos de comerciá-los. Essa companhia, agora em seu 3º ano, já tem 18 produtos no mercado. Um publicitário costumava precisar de cerca de 2 meses para criar uma campanha publicitária para novos clientes. Esta é a média no campo da publicidade. Agora, com o controle mental, as ideias básicas vêm em 20 minutos, e o resto do trabalho é realizado em 2 semanas. 14 jogadores do time White Sox, de Chicago, fizeram o curso de controle mental. Todas as suas médias individuais melhoraram, na maior parte dos casos dramaticamente. O marido de uma mulher com excesso de peso sugeriu que ela fizesse o curso de controle mental, já que todas as suas dietas haviam falhado. Ela concordou, com a condição de que seu marido também fizesse o curso. Ela perdeu 10 quilos em 6 semanas e ele parou de fumar. Um professor de uma faculdade de farmácia ensina técnicas de controle mental a seus alunos. Suas notas estão melhorando em todas as matérias, eles estudam menos e ficam mais tranquilos. Todo mundo já sabe como usar sua imaginação. Apenas faço com que meus alunos pratiquem mais o uso da imaginação. Mostro-lhes que a imaginação é válida e que nela há uma forma de realidade que podem usar. Apesar de José Silva sorrir com facilidade, quando alguém lhe diz: José, você mudou minha vida, seu sorriso diminui um pouco quando ele responde: Não, não fui eu, foi você que o fez, com sua própria mente. Agora, começando no próximo capítulo, o próprio José Silva vai lhe mostrar como usar sua mente para mudar sua vida.